Estamos aqui hoje com mais um episódio do Cartórios Cast, na presença do nosso convidado, o ilustre doutor Marco Monteiro, 29º registrador civil da capital, do subdistrito de Santo Amaro, que vai nos dar a honra dessa 1 hora de bate-papo, aproximadamente 40 minutos, 1 hora, para a gente conhecer um pouco da vida dele, para que vocês também, nosso público, conheçam um pouco dos nossos clientes. O Marco é um dos nossos melhores clientes hoje, está entre os top 10 aqui da empresa. E eu queria pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, que se inscrevam nas nossas redes sociais e que ativem o sininho, que isso é muito importante para nós. Marco, se apresenta aí para o público. Obrigado pelo convite, Alberto. Queria agradecer também o Martins, né, do Serac. E eu fico só preocupado qual o seu critério dos top 10, se dá mais ou menos trabalho. Então depois offline é que você me conta, porque eu não quero passar vergonha. Não, os top 10 são os mais importantes mesmo, top 10 mesmo. Que bom. Bom, hoje eu sou titular do 29º Registro Civil e Tabelionato de Notas da capital, o Cartório de Santo Amaro. Hoje nós estamos situados dentro do Shopping SP Market. Fizemos a mudança no início do ano, no feriado da cidade de São Paulo, no aniversário da cidade de São Paulo. Então, esse ano foi um ano de bastante mudança e elas ainda estão acontecendo, né? A gente está muito contente, a gente está muito feliz com essa situação, deu bastante trabalho, mas a mudança veio por uma necessidade e eu espero que esteja atendendo principalmente a população, que tem que ser nosso objetivo principal, é atender com qualidade a população em todos os serviços, seja de registro civil ou de tabelionato de notas, que eles precisem da gente lá. Eu visitei o seu cartório lá e achei que ficou muito bom, o espaço é sensacional. Tem alguns cartórios que eu já visitei nos 24 estados que a gente atende hoje, inclusive Brasília, que estão dentro de shoppings, de malls, e eu acho que o sucesso é muito grande, porque o pessoal não tem problema de estacionar, não tem problema o espaço sempre acomoda todo mundo, né? Porque tem alguns cartórios que a gente visita que o espaço é insalubre, né? Então, eu já visitei um cartório que tinha um banheiro, a fila era na rua, foi multado pela prefeitura porque na época da pandemia isso causava um problema lá, mas enfim, por conta da aglomeração. Mas vamos lá, Marco, qual é a sua história, cara? Conta aí, como é que é a sua história de vida, cara? Família? Eu sou nascido em Sorocaba, no interior de São Paulo. Vim para a capital aos 17 anos para fazer a faculdade de Direito, ali no Largo de São Francisco, Faculdade de Direito da USP. Logo em seguida a faculdade, minha intenção era seguir carreira acadêmica. Comecei o curso de mestrado, em seguida doutorado, os 2 na USP também. E nesse meio tempo foi criada a Defensoria Pública e eu tive a oportunidade de prestar o primeiro concurso de ingresso da Defensoria e um pouco de esforço, bastante sorte também, eu fui aprovado e assumi já de pronto uma Defensoria Civil e Família no interior, em Sorocaba. Já consegui ir para Sorocaba e na Defensoria eu fiquei por quase 10 anos. Eu ingressei em maio de 2007 e fiquei na Defensoria até o dia 31 de janeiro de 2017. No dia seguinte, dia 1º de fevereiro de 2017, assumi o cartório de Santo Amaro. A minha aproximação à atividade do extrajudicial veio por conta da influência de 2 grandes amigos meus da faculdade, o Marcelo Veloso e o Thiago Lobo. O Marcelo é registrador em Guarulhos, o Thiago é tabelião em Mauá. E eles, por muito tempo, conversavam muito comigo e me incentivaram a estudar para o concurso de cartório. Nesses 10 anos, quase 10 anos de defensoria, eu fiquei
praticamente metade do tempo no civil e família e a segunda metade no criminal. Eu tentava conciliar os trabalhos e os estudos, principalmente depois que chegou meu menino, né? Meu menino hoje tem 9 anos. E é interessante, né? Porque o tempo, com a vinda do Eduardo, né? O tempo ficou muito mais restrito. Mas parece que a força de vontade aumentou. E foi exatamente depois, o Dudu nasceu em 2015, foi o sprint final, aí o fôlego final para eu ter conseguido também, com uma boa dose de esforço, mas com muita sorte também, fui aprovado em primeiro lugar no grupo de registro civil e pude escolher daí o cartório de Santo Amaro, que é registro civil com anexo de notas, né? Então é bastante trabalho. Eu lembro quando você passou e assumiu lá, foi realmente um desafio, né? Foi, e eu cheguei até vocês pelo Marcelo Veloso, Marcelo que me apresentou, você especificamente, né, Alberto? E nós demos uma rodada em São Paulo, visitamos aí alguns cartórios que estavam na lista, né? O Thiago também participou, né? O Thiago também, sim. E aí eu tive a oportunidade de visitar alguns registros civis aqui que estavam na lista de opções lá. E eu já nem lembro mais quais seriam. Não, tinham boas opções. Boas opções, Jardim Paulista, Vila Prudente, São Miguel, Jabaquara, Santo Amaro, todos excelentes. Eu fiquei muito na dúvida. Eu não sei se você lembra. Mas Santo Amaro. Eu praticamente decidi mas eu decidi praticamente na fila ali da escolha, porque eu estava muito em dúvida. E você tem Quer dizer, você tem um desafio até hoje, porque você continua no interior, então se deslocando, né? Sim. Eu considero morar no interior a melhor decisão que alguém que trabalha em São Paulo pode ter hoje é morar no interior. A questão muito é o tempo que você tem de deslocamento, né? Sim, porque aqui muitas vezes morando aqui dentro de São Paulo o tempo é até maior. Até maior. Porque na verdade o tempo de deslocamento ele acontece por causa do trânsito dentro de São Paulo. Pois é o reflexo, né? A menos que tenha um acidente, porque como você só tem uma via... E tem muito. Esse é o problema. Na verdade você tem duas vias, né? Você poderia vir pela Raposa ou para o Castelo, mas não tem uma opção meio termo, né? Se você vir... quer dizer, tem. Eu tô falando que os acidentes, assim, eles deveriam ser exceção, mas na verdade acabam sendo a regra, infelizmente. Acontece muito. E em Santo Amaro, eu não tinha noção da grandiosidade que era. E fiquei sabendo depois, inclusive, que Santo Amaro era um município. Era um município... Tem um status, só não tem o status, aliás, né? Era um município, o cartório de Santo Amaro era o cartório do município de Santo Amaro, por isso até que nós temos nos livros de notas do cartório de Santo Amaro a Lei Áurea, que na época as leis eram transcritas nos cartórios. E a transcrição do município de Santo Amaro na época foi feita no cartório de Santo Amaro, e hoje nós temos ela transcrita nos nossos livros. No nosso livro especificamente. Né? Você sabe que lá no Ademar, no Dr. Ademar Ferranelli, no 7º registro, quando você entra lá, tem alguns registros na parede. Você tem... Ele mandou fazer uma tela, né? E aí colocou na parede. Isso eu também vi em outros lugares. Em Ribeirão Preto, por exemplo, tinha no cartório antigo do Dr. Frederico. Sei lá, estou só falando, não estou dando ideia. Eu tenho pensado muito nisso, Alberto, porque esse primeiro ano foi um ano ainda muito de adaptação. A infra, a gente ainda tem expandido um pouco, a gente tem readaptado alguma coisa que teríamos feito de outra maneira, estamos efetivamente corrigindo, porque o espaço lá favorece isso também. O nosso espaço hoje lá é um vão único, são 1.300 metros num vão único, então com um piso elevado, com pouca alvenaria, então é uma estrutura que nos permite algumas alterações, coisa que no prédio anterior não existia,
mais de 2.300 metros, o prédio anterior. Mal dimensionado, mas, né? exatamente, com muito recorte, muito pilar, muita coluna. Nós conseguimos transpor a nossa estrutura desse espaço de 2.300 metros para menos de 1.300 hoje, até com folga, com espaço, até para um pouco de expansão. E essas características, como eu disse, de piso elevado, pouca alvenaria, isso permite também. Então, até o momento ainda nós estamos nessa fase de adaptação. Eu comecei agora a pensar um pouco mais em adornos, em enfeites, comecei agora a pensar nisso, né? Que nesse primeiro momento outros assuntos mais urgentes ocuparam o espaço das nossas preocupações. Isso é uma coisa engraçada, né? Quer dizer, não tem nada de engraçado. Mas a gente visita muito cartório. E a primeira impressão que a gente entra, que a gente tem quando entra num cartório, é a decoração, é o estilo do cartório. E onde é o ponto engraçado da história, porque cartório de mulher, ele é totalmente diferente de cartório de homem, porque tem um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali. Esses dias mesmo eu estava em Santa Catarina, estava em Florianópolis, visitando lá uns clientes e tal. Eu entrei num cliente, de cara eu falei assim, pô, isso aqui foi, como eu sei que você, que é um homem, né? Isso aqui foi decorado por uma mulher. Falei, como é que você sabe? Falei, porque tá na cara, meu. Olha aqui, olha os detalhes, cara. Não, isso é a mesma coisa lá. Eu tenho começado a ouvir um pouco mais as mulheres da equipe, né? Para começar a enfeitar um pouco mais, com exceção das nossas 2 salas de casamento, que, minha opinião, não é parcial. Minha opinião é parcial, mas ficaram muito bonitas as 2 salas. Com exceção das 2 salas, o restante é muito espartano, porque eu sou assim. Mas eu confesso que eu tenho começado a ouvir e tenho começado a pensar em algum embelezamento. Porque, para mim, ficaria dessa forma. Porque, entre nós, Alberto, a gente sabe disso. As pessoas não vão para o cartório para passear. As pessoas vão para o cartório porque tem que ir. Pois é. Porque são obrigadas a ir, porque tem que fazer o serviço. Qual que é a minha visão? A minha visão é atender da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Porque essa é a minha visão espartana do negócio. Mas você tem razão. Mas, então essa é a minha primeira preocupação, é essa. É atender as pessoas da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Porque partindo do pressuposto de que elas não gostariam de estar lá, elas não estão passeando, elas não foram lá para deleite. Eu quero que elas façam o que tem que ser feito e saiam satisfeitas o mais rápido possível. Entendi. Né? Mas eu confesso que eu estou começando a ceder um pouco e vou, nesse próximo ano, uma das nossas metas, objetivos lá, é embelezar um pouco o lugar. Eu vou te dar um exemplo de um registro civil de Taquaritinga, lá de Brasília. O Rafael, ele é paulistano, mas ele passou lá em Brasília, assumiu, já está lá há alguns anos, foi o nosso primeiro cliente lá do Distrito Federal. A sala de casamento que ele montou lá, ela é toda tecnológica. Da entrada na nave que ele fez assim, tem todo um jogo de luz até a cerimônia, com tempo para terminar a cerimônia. Então, tudo temporizado. Conforme o casal vai entrando, as luzes vão acendendo na medida que eles estão entrando. Então, acho que isso já é pré-definido, né? Então, sei lá, o casamento dura 10 minutos. Estou chutando, não lembro exatamente o tempo. Mas no tempo que eles entram, as luzes vão acendendo até a cerimônia. Aí termina a cerimônia, tem o som, tem não sei o que, eles vão saindo com as luzes acendendo, aí já vai apagando. Aí esses noivos vão para um lugar para tirar foto, champanhe, um bolo, enquanto o outro casamento está começando a rolar de novo. Lá atrás. Isso é muito interessante, Alberto, porque
para a maior parte das pessoas que se casam no cartório, aquela é a cerimônia. E foi o meu caso, por exemplo. Quando eu me casei em 2011, em Sorocaba, o casamento foi o casamento civil. Foi o nosso momento, foi opção ou foi necessidade, né? Ah, tá. Opção sempre tem, né? Ou tudo ou nada. Eu vou te explicar o porquê que eu te perguntei isso, mas continua aí, depois eu explico. E essa foi uma das nossas preocupações em fazer 2 salas bonitas de casamento. E foi um dos motivos até por nós termos escolhido o espaço dentro do shopping. Para que todo o entorno também favorecesse a celebração do casamento daqueles que, entre aspas, apenas se casam no registro civil. Entendi. Então são salas bonitas, são 2 salas com a comunicação entre elas, para que enquanto a celebração é feita em uma sala, a sala do ao lado já terminou a celebração, as pessoas estão tirando as fotos, estão confraternizando. Então as 2 salas com uma juíza de casamento, um juiz de casamento, no nosso caso lá é a juíza de casamento, a doutora Patrícia, ela se alterna fazendo os casamentos para que as pessoas tenham tempo de tirarem as suas fotos, se despedirem, porque a gente sabe que aquele é o momento delas. E depois elas ganham o shopping todo. Então é muito legal ver, andar no shopping vendo as moças vestidas de noiva, caminhando no shopping, tomando um café, almoçando na praça de alimentação, almoçando em um dos restaurantes que tem no... Entendi. Até um deles, eu entrei semana passada, eu vi que eles fizeram algumas divisórias móveis dentro. Então eles conseguem individualizar a depender do tamanho da celebração, entendi, salas menores ou maiores, para que as pessoas façam ali a sua legal festa. Isso. Então é gostoso ver isso também. Eu não tinha essa ideia, a gente começa a enxergar isso, a repercussão que tem economicamente para o próprio shopping. Para o shopping, para o espaço todo ali, para o entorno todo. Né? Por que eu te fiz essa pergunta? Porque assim, a gente vê hoje em dia essa garotada, eu não lembro, quantos anos você tem? Eu tenho 42. Pois é. Apesar de parecer bem mais. Eu estou com 63, vou fazer 64. Apesar do joelhinho é de 78. Mas é bem isso. Às vezes a garotada vem, né? Pô, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Pô, eu vou casar e, puxa, eu quero fazer uma coisa simples, mas minha mulher quer uma coisa mais... E aí eu percebo que, primeiro que casamento, tem muita gente que quer casar, mas tem muita gente que prefere só uma união estável, né? Sim. E não tem problema nenhum. Nenhum. Até porque os direitos são praticamente os mesmos, né? E aí eu falo, pô, qual é o interesse de você fazer uma festa para 300, 400 pessoas hoje? Não é melhor você fazer uma cerimônia mais simples, convidar só os mais chegados, pegar essa grana e viajar, cara? Mas exatamente, é projeto de vida, né, Alberto? Cada um na época, talvez, se eu tivesse condições, eu teria feito algo maior. Né? Na verdade, eu não, né? Porque eu não mando nada, né? Talvez na época, se nós tivéssemos condição, minha esposa teria... Eu queria ter feito uma coisa menor, mas não deu, cara. Primeiro que minha mulher não queria... Se ela assistir, quer dizer, ela vai assistir isso aqui e vai me encher o saco. Mas eu propus a ela da gente fazer uma união estável, ela repudiou, falou, não, ou a gente casa ou a gente continua namorando. Eu falei, tá bom, vamos casar, vamos casar. E aí casamos, e aí a minha mãe não abriu mão da festa. Eu não precisava de uma festa para 300 pessoas como foi. Mas como ela que criou tudo, ela que fez tudo, porque eu já naquela altura tinha uma ideia de falar, bom, vamos fazer uma coisa menor. E a gente, né, vamos salvaguardar alguma coisa aí. Meu pai também estava doente na época, mas vamos lá, vamos falar de coisa mais alegre, né? E, então é isso, eu fico feliz de ver essa garotada casando, mas nem todo mundo tem o mesmo perfil, né? E me conta aí, cara, que time você torce? Quando moleque eu era São Paulino, meu avô era muito São Paulino.
Eu me lembro dos mundiais do São Paulo. Pô, morava na África nessa altura. Que legal. Eu me lembro de ter acordado com os gritos do meu avô na sala. Caramba. Aí era uma época muito boa do São Paulo, então eu era São Paulino. Tem muita criança que acaba torcendo para um time. Mas eu nunca... É aquela história do Tostines, né? Eu nunca gostei muito de futebol, eu sempre joguei muito mal. Não sei o que veio primeiro. se eu não gostava porque não jogava bem, ou não jogava bem porque não gostava. Mas nunca dei muita bola. Agora, recentemente, meu menino é São Paulino. É mesmo? Ele conciliou, pô. Ele ganhou uma bola do tio Rodrigo. O Rodrigo é São Paulino também? O Rodrigo é São Paulino. E o Vitor? O Vitor nem sei se... Nem torce. Eu sei que ele é ciclista agora. Eu não sei se ainda anda, mas eu lembro uma época que ele falou que andava muito de bicicleta. Ele é um exemplo da parte de esporte, assim. Esportista. Ele é outra... Aí meu menino... Tanto é que eu fui conhecer o Morumbi há 2 anos, quando eu fui com meu menino. Nunca tinha entrado no Morumbi, nunca tinha ido lá ver o jogo. Foi o primeiro estádio que eu entrei na minha vida. Meu pai nunca foi muito Meu pai era corintiano, eu sou corintiano, mas nem por influência dele, nada. Mas ele nunca foi de me levar para o estádio. Mas o irmão dele mais velho, que também era corintiano, e o meu primo, que temos 3 dias de diferença um do outro de nascimento, o meu tio levava o filho e me levava. Então o primeiro jogo que eu fui assistir do Corinthians foi um Corinthians e Santos no Morumbi, o Pelé jogava. Olha que beleza. Mas isso foi no milênio passado, como disse o Marcelo Veloso ontem para mim. Eu fui visitar ele, eu falei que, era no século passado. Ele falou, Alberto, era no milênio passado ainda. Eu falei, putz, tem razão. São algumas lembranças que a gente tem. Eu era muito pequenininho. Mas enfim, eu perguntei... Eu conheci o estádio, escolhi a dedo um jogo, se não me engano foi São Paulo e Cuiabá, que eu falei, eu não vou levar o meu menino primeira vez no campo para tomar goleada e aí o Cuiabá abriu o placar. Ele virava para mim e falava, papai, o São Paulo tá perdendo. Eu falei, mas no final das contas acabou virando o jogo. Foi 2-1, se não me engano. Foi 2-1. Foi um dos últimos jogos que teve. Mas eu acho que foi no ano retrasado. Que o São Paulo gosta de começar perdendo, né? Antigamente quem tinha esse estigma era o Corinthians, né? O time da virada. Agora tem outros times também pegaram essa... que às vezes o São Paulo não é da virada também não, né? Ele começa perdendo e termina São Paulo, se tivesse mais alguns jogos desse Campeonato Brasileiro aí, ia dar trabalho para ir para Libertadores. Aí no final das contas voltei a ser São Paulino, né? Não convicto, não muito animado. Faz parte. Mas... Pelo filho a gente faz tudo. Eu sei que você tem uma amizade muito grande com o Vitor e com o Rodrigo. Sim. Isso vem de convivência lá em o Sorocaba. Vitor eu estudei com ele desde pequenininho no Salesiano. Eu estudei no Salesiano do pré até o 3º colegial, lá em Sorocaba. E conheci o Vitor desde muito cedo lá. E o Rodrigo, engraçado, o Rodrigo era síndico de um prédio para onde eu me mudei quando eu me casei. Nossa. Nós nos casamos e nos mudamos para um conjunto de prédios lá em Sorocaba. Eu era defensor na época, né? E o Rodrigo era vizinho meu lá do mesmo bloco e era o síndico. Eu acabei conhecendo ele nessas circunstâncias aí, mas já são mais uns 15 anos aí, mais ou menos. Mas é importante ter amigos próximos. Sim, é muito importante. Principalmente com a responsabilidade que eles têm Exato. De te assessorar, né? Porque, como eu falei, no dia 31 de janeiro eu era defensor público, eu tinha 2 estagiários e todos os processos passavam pela minha mão, todos, sem exceção. Para no dia seguinte entrar no exercício, na atividade extrajudicial, que eu não conhecia pelo lado de dentro. Comandando 40 pessoas? 90 e tantas pessoas. 90 na época? Nossa, 90 e tantas pessoas. Caramba. É uma mudança... Radical. Na verdade, na época eram 80 e poucos funcionários. Porque na interinidade existia uma certa dificuldade de recontratação, então o número foi baixando. Então, quando eu comecei em fevereiro, eram 80 e poucos funcionários. Hoje são 95, 96. É muito grande a
a mudança de perspectiva, né? Então a gente precisa desse apoio. O Rodrigo, na parte administrativa financeira, o Vitor já tinha trabalhado por mais de 15 anos em registro civil e em tabelionato de notas. Então eu tinha tido contato prático aí com as duas especialidades, né? Para mim foi muito importante. É importante Você juntou perto de você alguém com bagagem técnica e alguém com bagagem na área financeira, né? Exato. Então, e eu com as piadas. Tá certo. Que a quinta série não sai de mim também. Eu já tentei abandonar a quinta série. No fim das contas, até eu achei uma foto minha da quarta série. Cara. Postei esses dias aí, um TBT aí qualquer. Eu era até bonitinho naquela época, né? Mas a vida passa muito rápido, Marco. Muito demais. Rápido. Eu sou muito brincalhão. E às vezes eu acabo me excedendo um pouco. E aí quando eu me excedo um pouco na brincadeira, eu fico... Daí já foi. Mas, pô, já foi, não tem o que fazer, né? Tem que... Vamos seguir o jogo. A emenda às vezes fica pior. Pois é. Eu tive cada uma, cara. Eu respeito muito a classe, né? Mas, pô, tem algumas coisas que... Alguns colegas, né, que qualquer coisa que é publicado, na hora liga para mim. Roberto, o que você quer que eu faça? Não posso fazer nada. Fala com o juiz corregedor, fala com esse, fala com aquele. Vai para a entidade. Como é que eu vou resolver seu problema? Mas, enfim, isso... Pô, seu filho é pequeno, seu filho tem 9 anos. Que futuro você espera para ele, assim? Que difícil. Você falou que não ia ter pergunta difícil. Não, mas... Nossa, isso é... Mas, assim, a gente vê um Brasil meio complicado. Não quero entrar em política, não quero entrar... Mas, assim, as crianças, nessa fase da vida, eles se espelham muito na gente. Né? Sim, esse é o primeiro de tudo. Eu tento, primeiro de tudo, dar o exemplo. Não só no que eu falo, mas no que eu faço. Então eu procuro sempre trazer meu filho para perto, para que ele veja o que eu tenho feito, para que ele veja como as coisas são difíceis, para dar esse senso de realidade para ele. Eu acho que esse é o primeiro de tudo. E o segundo é lembrar que ele é criança também, né? Pois é. Então, assim, eu tento, para essas questões do dia a dia, na questão da escola também, puxar, estudar com ele, fazer com que ele leve a sério, saber com que ele saiba que nada é de graça, que tudo é resultado de esforço nosso na vida. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que lembrar que ele é criança, né? Às vezes eu tô dando uns pega nele e eu paro e penso, puta, será que eu não tô exagerando, né? Querendo tratar ele como adulto, né? O Cortella, ele tem um dos vários podcasts dele, ele fala assim, a chamada é a vaca não dá leite, né? Exatamente. Tem que tirar, né? Exatamente. Então, meu filho tem 24 hoje, tá fazendo psicologia, tá? Foi pro 3º semestre agora, e ele meio que se encontrou. Então, mas demorou para se encontrar. E assim, a gente percebe que às vezes a pessoa ter algumas facilidades, né, a criança ter algumas facilidades, pode não chegar num ponto de não dar muito valor para determinadas coisas. Mas eu conheço muitos titulares na sua faixa de idade com crianças pequenas que conseguem direcionar impor aí uma certa responsabilidade e para que eles entendam que realmente, né, vaca não dá leite, né, tem que tirar. E é muito difícil ficar planejando, Roberto, porque eu vejo assim no meu caso, eu entrei na faculdade de Direito com 17 anos, mas nem de longe eu imaginava, quando eu ingressei na faculdade aos 17, que eu faria da minha vida o que eu faço hoje. Aliás, eu nem sabia que isso existia. Eu pensava lá em carreira acadêmica, eu pensava eventualmente em magistratura, e acabei
acabei me tornando defensor público, que era uma carreira que também não existia, a defensoria pública, quando, quer dizer, na verdade a vida mais escolhe pra gente do que a gente escolhe as coisas que faz na vida. Verdade, eu comecei a trabalhar com 12 anos, era passador de cola numa fábrica de sapato. Passei minha infância cheirando cola. É impressionante, minha mãe costurava sapato e tal, e assim, fui galgando, né? Fui bancário, fui empresário com 24 anos, saí do Brasil com 26, voltei com 33, casei, depois de um tempo entrei na faculdade de Direito, fiz salgadinho com a minha mãe, porque para pagar a faculdade o dinheiro saía da fabriqueta lá de salgadinho dela, conheci o Martins, e aí estou na lida aqui há 18 anos, graças à faculdade, ao Martins, à convivência. É o percurso que você... Alguém viu potencial em mim, né? Que eu sou agradecido a ele até hoje, eu falo, não, mas você tem seu mérito, mas se não fosse ele, eu não estaria aqui. Se não fosse vocês, do outro lado da mesa, eu não estaria aqui, né? Então eu tento me doar ao máximo e para prestar o melhor serviço possível. Eu fico bravo quando tem algum erro, quando tem alguma falha aqui de procedimento de execução, porque isso reflete no meu atendimento. As broncas vêm em mim, vem nós aqui do comercial da diretoria e tal. E eu não tenho, o que eu vou fazer? Eu só posso assumir e corrigir. Então, enfim. Mas eu acho que de tudo isso, o mais importante, assim, como eu disse, independente de traçar alguns planos, né, que isso aí acaba ficando muitas vezes fora do nosso controle, acho que de tudo isso, o mais importante é essa linha mestra que é a honestidade, a transparência, isso é o mais importante. Independente do que for feito, isso tem que estar na essência, isso tem que estar na linha principal, porque tudo na vida é um pacotão completo, tudo vem com bônus e ônus, não tem como separar uma coisa da outra. Eu publiquei até esses dias um vídeo lá no meu perfil lá do Instagram, né, marco.cartório de Santo Amaro. Eu ia falar para você. Que algumas, naquelas mensagens privadas, muita gente comentou, foi um dos que mais, perguntando se eu sou dono do cartório, né? Porque a gente ouve muito, o dono do cartório. Se alguém quer me deixar irritado, falar isso aí, né? Porque, primeiro que tecnicamente falando, isso é completamente equivocado, né? Pois é. É que vem de um histórico... No interior é pior, né? No interior é pior ainda. Mas é o contrário. Nós somos prestadores de serviço público, a gente tem muito mais obrigações do que benefícios, do que regalias, do que direitos, né? E tudo é pacotão completo, bônus e ônus. Quando eu optei, conversei muito com o Marcelo, com o Tiagão sobre isso, quando eu optei por mudar a minha atividade, mudar o eixo, eu sabia que eu teria muitos pontos favoráveis, mas também isso viria com ônus, né? Tem como dissociar uma coisa da outra. Nesse vídeo até mencionei a pessoa que vive de dinheiro ruim, de dinheiro sujo, tem um benefício imediato e às vezes a impressão que dá é que vale a pena porque isso é o que fica evidente para os outros, mas o ônus vem junto. O ônus vem junto. E é noite mal dormida, é o medo de dormir e ser acordado com alguém batendo na sua porta para cumprir o mandado. Então, assim, tudo na vida tem bônus e ônus. Hoje em dia eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes. Muito, muito mais. E com mais responsabilidade. Com mais responsabilidade. E com mais pessoas verificando o que você faz. Também, exato. Seja corregedoria, seja dentro do cartório mesmo, seja os clientes que Receita Federal, Receita Estadual. Sim, exato, tudo. E eu falo assim, antes eu saía de férias. Eu tinha férias, eu esquecia o trabalho. Eu de um dia para o outro, eu trancava a minha sala
e só lembrava no dia seguinte, a hora que eu ia lá, abria e eu via lá a carga que tinha sido feita, a pilha lá, tinha que vencer, mas não, hoje em dia eu sonho com cartório, o final de semana, o tempo todo. Por isso que eu brinquei no vídeo, é mais pela verdade, eu não sou dono do cartório, o cartório que é meu dono. Porque a minha vida é pautada hoje pelas necessidades, pelas urgências do cartório. Profissionalmente não tem como se desligar, né? Ontem eu estava numa visita num cliente e a gente estava conversando justamente sobre esse ponto. Quanto que esse titular que eu estava visitando conseguiria ficar afastado do cartório numas férias, por exemplo. Totalmente impossível. Ele falou assim, as últimas férias que eu tirei, que foi de 10 dias, não é foi em 2018. O resto é 3, 4 dias. Não, eu saio isso de emenda férias. de feriado. Eu saio até por causa do meu menino, mas na verdade quem sai de férias é meu menino. Eu acompanho ele nas férias dele. Eu lembro que uma vez eu estava no Ceará, estava em Fortaleza, de férias num resort, eu, minha esposa e meu filho. Aí tocou meu celular. Pô, Roberto, você tem que me ajudar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, tá, vamos lá, vamos organizar. Eu vou tomar conta, vou fazer isso, fazer... Não, mas não tem como você ir falar com a pessoa agora? Eu falei, agora não dá. Aí alguém pulou na piscina do meu lado. Tchau. Ele falou, opa, peraí, onde você está? Falei, estou em Fortaleza, estou de férias. Nossa, a pessoa ficou totalmente sem graça. Não, pelo amor de Deus, desculpa, não foi intenção. Eu falei, calma, eu estou de férias, mas isso não significa que eu não esteja trabalhando. Né? Porque a gente está fora, mas, não tem como me afastar. A gente que está à frente. Eu vou simplesmente falar para você, desculpa, eu estou de férias, não consigo resolver esse problema agora. Não dá. Aí, por isso a gente tem a equipe. E acho que é bem o seu caso também. Você tem que descansar, senão a gente vai desmontar. E aí esse episódio foi muito engraçado. E esse titular, ele falou, né, eu preciso aprender a relaxar um pouco mais, a delegar mais. E aí, para que você delegue mais, você precisa ter confiança na equipe. Porque também não dá para fechar os olhos, né? Exato. Eu faço algumas auditorias e que até o momento só eu faço, justamente porque eu tenho uma certa dificuldade em delegar por conta da responsabilidade. Porque se o serviço não for bem feito, essa auditoria não vai ter uma conclusão que o meu cliente precisa. Então a gente precisa treinar bem as pessoas. O que você ainda não fez, mas que você tem vontade de fazer? Assim, na vida, eu lembro que quando você entrou, a gente, numa das conversas que a gente teve, você acho que você chegou a falar em viajar, em Disney e tal. Eu sei que você foi para Disney já algumas vezes. Isso. Eu fui uma só, na segunda vez que eu era para ter ido não deu certo, aí eu era para ter ido para a Itália, entrou a pandemia, não fui, e não consegui mais fazer isso, não consegui mais viajar. Por uma série de fatores que não vem ao caso. Mas e aí, o que você tem vontade na vida que você ainda não fez, mas vai fazer? Puxa, assim, eu não tenho grandes... De verdade, eu não tenho grandes pretensões, assim, grandes... Eu hoje... Qual que é o meu... Hoje, o meu foco é meu menino. Então, de repente, se eu puder falar... Responder não respondendo, né, na verdade. Talvez encaminhar bem ele. Eu acho que esse é o meu objetivo de vida hoje. Eu não posso, eu não me permito eu faltar antes disso acontecer. Entendi. Exatamente por causa porque é muito difícil, né? É muito difícil hoje em dia
Seus pais são vivos? Minha mãe. Meu pai faleceu em 2013. Nossa, Até é uma das coisas que eu falo muito pouco, na verdade. Eu te entendo e assim, eu também fico com os olhos marejados, assim como você está agora. O meu pai morreu há 30 anos. E assim, eu sinto falta dele até hoje, cara. Por quê? Ele não me viu chegar onde eu tô. Entendeu? Então, esse crescimento, a minha mãe me acompanha. Minha mãe é viva, minha mãe tem 85 anos, ela me acompanha. Mas ele, fala, porra, se ele estivesse aqui, né, ele ia entender que aquele cara que ele falava que era irresponsável não era tão irresponsável assim, né? Mas enfim. Meu pai me ajudaria muito no cartório hoje. Imagino. Com certeza. Cara... Ele teve uma doença rara, né? Puxa. Essa... que é famosa por conta do Hopkins, né? O Hawkins. Ah, tá. Falei errado. Ele teve esclerose lateral amiotrófica. Então, meu Deus. Isso acaba com a pessoa. Né? Entre o início... Até porque o diagnóstico é muito difícil, né? Então, entre o início, que foi uma queda que ele teve, um pouco de dificuldade na fala, e o óbito dele demorou aí quase 2 anos. Mas do momento em que ele começou a perder os movimentos da mão até o óbito foi muito rápido. Meu Deus. É duro isso, né, Marco? Desculpa, eu não queria te constranger de forma alguma. Eu sei que tem certos assuntos que às vezes na vida da gente é um certo tabu, né? E assim, família, cara, o Martins sempre fala isso, né? E ele falou até de uma frase do Joel J, que disse que respondeu para uma criança de 10 anos que perguntou para ele: como é que eu faço para chegar onde você está? E o Joel J teria respondido para ele o seguinte: respeite seu pai e sua mãe. E o resto, o universo traz. Então, eu sempre tentei fazer isso, eu sempre tentei passar essa ideia para o meu filho, mas a fase de adolescência, final de adolescência, começo assim de uma juventude um pouco mais alta, é sempre um pouco complicado, mas enfim, a gente cria os alicerces. E é engraçado assim, em relação à minha mãe, tem sido dos meus desafios hoje em dia, né? Porque ela tá praticamente aposentada, né? Ela faz a atividade física dela, não sei o quê. Então chega lá por quarta, quinta-feira, ela já começa. O que vai fazer no final de semana? E eu quero capotar final de semana. Eu quero descansar. Eu quero farra, né? Então essa diferença de sintonia tem sido um dos meus desafios hoje em dia. Engraçado, a minha mãe gosta de bingo. Ela teve um câncer no seio, mas graças a Deus foi diagnosticado rápido, fez a cirurgia, tá tudo bem. Então ela fica o dia inteiro sentada jogando tranca no celular. Eu falo: pô, mãe, atividade física, mãe só tem que fazer atividade física. Mas a minha mãe tem 85 anos, né? A minha mãe é nova, minha mãe é de 60. Pois é, tua mãe é mais nova que eu. Ah, tua mãe é de 60. Minha mãe é de 60. Tá, mais velha que eu 1 ano. E assim, meu pai, com a minha idade, quando ele morreu, ele tinha 64. Meu pai era velho. Alguém falou ontem no almoço que eu estava, que teve uma publicação num jornal, acho que em 1912, 1914, nessa época aí, que a manchete era: alguma coisa aconteceu com uma idosa de 42 anos. Tava lá no jornal, falei: pô, como é que pode, né? Como é que a gente está cada vez vivendo mais, cada vez tendo que ser ativo. Meu pai faleceu com 59, né? Nossa, muito jovem. Até a doença ele estava super bem. Com a doença que tomava uns remedinhos de pressão, coisa que eu tomo já faz uns 10 anos também, né? Isso é meio que... Eu ainda não cheguei nesse patamar. E ele, apesar de
na semana do óbito dele, ele está sem movimento nenhum. Ele tinha colocado o equipamento para alimentação direto e tal. Ele faleceu de sexta para sábado. Até quarta-feira eu levava ele para uma empresa que ele prestava consultoria em Porto Feliz, lá perto de Sorocaba. Até quarta-feira, na véspera, ele sem movimento, sem falar, sem conseguir escrever, sem nada. Ele não faltava, trabalhou até a véspera. Pois é, muito profissionalismo, né? É com muita dor no coração que a gente chega ao fim de mais um episódio do Cartórios Cast. Nesse papo maravilhoso que a gente teve aqui, parece dois amigos de infância, contando um pouco da vida mútua aqui. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de se inscrever no canal e de clicar lá no sininho para que chegue as notificações para vocês. O Marco vai finalizar aqui, vai passar novamente aí as redes sociais dele. Queria agradecer mais uma vez, pedir desculpa aí, eventualmente por alguma bola fora aqui. Agradecer ao Alberto pessoalmente, ao Martins também pelo convite. Fico muito contente. Até um tempo atrás, apesar de eu ter lecionado por algum tempo, inclusive aqui em São Paulo lecionei no Mackenzie e tal, eu adorava, gostava muito, mas é sempre um público mais restrito. Isso aqui para mim é difícil. Nossa, falar sem saber para quem vai chegar, ainda para mim eu tenho o freio de mão bem puxado para isso. Agradeço demais. Estou nas redes sociais, lá no Instagram, é marco.cartório de Santo Amaro. Tenho tentado divulgar lá alguns vídeos de conteúdo informativo sobre matéria de direito registral e notarial, também de direito constitucional, que é uma das minhas paixões aí na área jurídica. E, enfim, é isso. Estou à disposição. Agradeço bastante. Tem um presentinho para você. Muito obrigado, Alberto. Nada. Não é uma Dom Perignon, mas é um vinhozinho que o sommelier falou para mim que é bom, é premiado. Então, cara, se você não gostar, me fala que eu vou dar na orelha dele. Imagina. Obrigado.